Boa tarde. Eu sou a professora Beatriz Seligman. Essa é uma parte inicial de uma reunião sobre raciocínio diagnóstico. Ele é um pré-requisito para a gente considerar questões prévias à formulação do esqueleto daquilo que é mais importante para formular um diagnóstico diferencial. São apenas algumas noções básicas que a gente vai abordar, heurísticas comuns em medicina, o que seriam vieses e uma discussão rápida sobre exames e probabilidades. A habilidade de um médico verdadeiro face às incertezas de um paciente na nossa frente, ela usa ferramentas científicas, ferramentas matemáticas, e há necessidade de formular um julgamento clínico que, via de regra, não é 100% garantido. A habilidade de interpretar o dado que surge, tanto clínico quanto laboratorial, e de avaliar se o paciente que eu estou atendendo, se a pessoa com a qual eu estou discutindo nesse momento, se ela se encontra dentro das diretrizes para aquilo que eu imagino que ela tenha. É muito complicado reconhecer que, às vezes, aquilo que na teoria parece certo, quando se expõe cientificamente, pode trazer complicações. O raciocínio clínico, ele é formado, segundo Kahneman, por dois sistemas. Um sistema 1, que é predominantemente intuitivo, é aquele olhar, é a sensação de ver esse paciente piorou, eu acho que tem infecção aqui, me parece que haja uma neoplasia oculta. A gente usa isso e o tempo com que a gente vai, na medida que se vai vendo mais pacientes, essa habilidade do sistema intuitivo, baseada em padrões que a gente forma, se torna mais robusta. Já o sistema 2, ele é hipotético, dedutivo, ele é probabilístico, ele vem do trabalho matemático com os dados. O ideal é que a gente possa usá-lo, né? O sistema 2 seria um ideal do pensamento socrático, né? Que eu internamente, usando as perguntas que foram formuladas, chegue à síntese do que está acontecendo com o paciente, né? Aqui a gente vai tentar ver a questão primordial, que é reconhecer nos dados do meu paciente o que é importante, o que de características esse paciente tem que são mais importantes para a formulação das hipóteses e, a partir da formulação das hipóteses, formar o diagnóstico diferencial. O encontro que discorre sobre o diagnóstico diferencial vem depois, né? Então, nós vamos trabalhar basicamente com algumas questões. Por exemplo, alguém que pede bastante exames, né? Eu pedindo bastante exames, será que eu aumento a chance de acertar diagnóstico? Peço um monte de exames, fatalmente vou acertar. Na verdade, cientificamente está demonstrado, quanto mais exames eu pedir, se eles estão fora do contexto clínico, se eles estão fora das questões probabilísticas do caso, a chance dele trazer mais confusão é maior do que o benefício. Tá? Isso foi demonstrado matematicamente, a gente vai ver em seguida. Alguns conceitos também importantes dar uma conversada. Muito do que a gente fala sobre exame, a acurácia de um exame, a sua sensibilidade, a sua especificidade, acaba havendo confusão, as pessoas dizem, esse exame tem alto valor preditivo. O exame não tem alto valor preditivo. O valor preditivo de um exame é no contexto de uma probabilidade pré-teste que leva em conta a informação clínica e a prevalência da doença. Então, o princípio básico geral, uma doença muito prevalente, um exame positivo confirma e o negativo pode não excluir. Vou dar um exemplo que a gente está vivendo. Alguém que nesse momento de alta transmissão comunitária de SARS-CoV-2 e que desenvolva sintomas gripais junto com diarreia, prostração e anosmia.
Bom, mas eu fiz um RT-PCR e ele foi negativo. Esse exame não exclui. A probabilidade clínica é tão alta que o exame negativo não está excluindo. Vamos ver o que está acontecendo. Será que ele não foi feito antes do quarto dia? A sensibilidade do exame é muito baixa antes do quarto dia. Eu posso ter até 80% de falso negativo. Vê como o tamanho da prevalência da doença no momento e da questão clínica é importante, né? Um outro lado, uma doença que a frequência na população seja muito baixa, doença de Wilson, né? Alguém que tenha ao mesmo tempo icterícia e alterações neurológicas por uma alteração no metabolismo do cobre. Bom, veio um paciente com icterícia, eu disse, icterícia pode ser doença de Wilson. Daí eu fiz todos aqueles exames, ceruloplasmina, todos os exames, bom, deu negativo. Ok, a probabilidade pré-teste era de 0,5%, o exame deu negativo, provavelmente isso não é doença de Wilson. Mas veio positivo. Bom, veio positivo, o exame é super específico. Talvez o exame esteja errado. A probabilidade pré-teste é mais importante do que o resultado do exame, né? Isso que eu acabei de falar está dentro do contexto daquilo que a gente ouve, é um raciocínio bayesiano, é um raciocínio probabilístico. Bayes era um matemático, né, era um padre que era um matemático, e ele formulou todas as teorias de como ponderar probabilidades independentes e formulou também várias das heurísticas que a gente usa em medicina, mas fundamentalmente a probabilidade inicial de uma determinada hipótese clínica vai sendo modificada pelos dados subsequentes. O tempo inteiro ele está fazendo ponderação entre diferentes hipóteses. Então, a probabilidade pré-teste muda matematicamente depois que um novo dado é agregado. Vamos ver se a gente consegue conversar um pouco mais sobre isso. Num teste com alta sensibilidade, numa probabilidade pré-teste baixa, né, uma doença parecida com a doença de Wilson, de 1.000 testes, ela vai estar presente só em 100. Está aqui a nossa probabilidade pré-teste, né? Ela vai estar ausente em 900. A prevalência da doença é essa probabilidade pré-teste, né? Eu fazer, mesmo com um teste que é muito sensível, exemplo de um teste muito sensível, sorologia para HIV, até nem as de última geração, agora, que é mais sensível ainda do que meus 90% ainda, mas sorologia para HIV, numa probabilidade baixa, digamos, monjas isoladas no alto de uma montanha, sem comunicação com ninguém, nos últimos 14 anos. Eu estou usando um HIV que detecta com uma sensibilidade enorme a presença da doença e ele deu positivo. Bom, mas ainda assim, mesmo usando um teste altamente sensível, com uma prevalência baixa, essas monjas no alto de uma montanha que leva 15 anos para a gente chegar, a probabilidade de que os que tenham a doença positiva com o teste positivo vai acabar sendo 33%, que é o positivo verdadeiro dividido pelo total dos positivos, né? Isso aqui vira 33%, 90 dividido por 90 mais 180, tá? Outra questão é a que eu falei do SARS-CoV, alguém com sintomas de coronavírus, e a prevalência da doença é tão alta que, usando um teste muito sensível, esse mesmo aí do HIV, ele vai ser confirmatório. Isso é, se eu fizer um RT-PCR no 5º dia e ele é positivo, ele vai ser confirmatório, né? A probabilidade pós-teste vira 98%. Eu pego
esses 810 aqui positivos sobre o total de positivos, né? Vira 98%. Então, é importante sempre cuidar que a sensibilidade e a especificidade do exame são importantes, mas a probabilidade clínica, que leva em conta a prevalência da doença e o quadro clínico do meu paciente. A probabilidade clínica vem da nossa atividade como médicos, é da história, é dos dados que eu coletei, é daquilo que eu sei de estudar sobre a doença e seu comportamento, né? Também, quando eu falo em exames, eu tenho que lembrar que medidas e erros são sujeitos a priori, existe um erro intrínseco presente, né? Existe erro analítico e existe variação fisiológica. E valores limítrofes, às vezes, é difícil de interpretar, mas a priori, qualquer resultado pode estar errado. 5% de valores normais estatísticos podem estar fora do normal e não significar doença. Está simplesmente por acaso. Né? Quanto mais teste eu faço, assumindo que cada um inerentemente tem 5% de erro, quanto mais teste eu faço, maior a chance de eu ter exames alterados por acaso. A probabilidade inerente a qualquer teste de estar errado, não levando em conta o teste em si, é de 2 a 5%. Quando eu pego na população saudável e faço testes de rastreamento, e eles vêm alterados, a chance da doença é no máximo 15%. Na verdade, eu estou querendo identificar uma anormalidade para identificar precocemente uma doença que é passível de modificar sua história natural quando diagnosticada cedo, né? E os exames têm variação analítica, a albumina varia 1,5%, a glicose varia em torno de 6%, o sódio no mesmo paciente varia em torno de 17%, então são valores que às vezes podem alterar muito nossa linha de raciocínio. Os leucócitos têm uma variação analítica de 32%, então o mesmo paciente em diferente horário, se o exame é repetido, pode ter leucocitose e eu pensar que ele tem uma infecção bacteriana, ou pode ter leucócitos normais e eu não enxergar uma infecção bacteriana. Então, exames não são mágicos, eles vêm dentro de uma construção de um raciocínio diagnóstico. Se eu peço, isso aqui é demonstrado pelo Fletcher, da bioestatística, né? Num painel de 8 exames que eu pedi ao acaso, um dia eu já saio de 1/4 de chance de exames alterados que não tem a ver com o paciente. Isso vai nos levando longe daquilo que está acontecendo com ele. Se eu botar 20 exames, eu praticamente tenho a metade deles podendo vir alterados por acaso. Então, o que fica, assim, exames são importantes, pedidos dentro de uma construção de raciocínio. Mais exames, melhor para formular diagnóstico, não é verdade. Né? E agora vamos falar um pouco de heurísticas. Heurísticas em medicina são frases que são porque são. Heurística deriva da mesma raiz grega de eureka, que é achei. Alguns heurísticos a gente usa o tempo inteiro e nem sabe que está usando. Por exemplo, creatinina alta, injúria renal, hemoglobina baixa, anemia. Vamos falar um pouquinho de outras heurísticas comuns, que todo mundo já ouviu quando viu séries médicas, né? Uma coisa que grasna como um pato, parece um pato, irrita como um pato, provavelmente é um pato. Um outro jeito de falar essa heurística, que parece até limitação intelectual, dizer assim, ó, doenças comuns são comuns. É uma heurística importante. É mais comum uma doença comum do que uma doença rara. É mais comum uma forma atípica de uma doença comum do que uma forma clássica de uma doença rara. Né? Se o osso trotear, pode ser zebra, mas é muito mais provável que seja cavalo. Né? Eu vou pensar numa icterícia, se é doença de Wilson, eu vou pensar numa dor abdominal, se é uma manifestação de doença celíaca, né? Essas são heurísticas que a gente usa e conversa, que fazem parte da formulação das probabilidades durante
aquele cerne do que constrói as nossas hipóteses. Uma outra heurística comum é procura o ouro, vai onde está o ouro. Essa é chamada regra de Sutton. Sutton era um assaltante na Inglaterra vitoriana e ele não vivia sendo preso, assaltava o banco, roubava lingotes, era preso, fugia da cadeia, voltava para o banco, roubava lingotes. Um dia alguém perguntou, ô Sutton, por que tu vive roubando o banco? Ele disse, eu vou porque no banco é onde está o ouro. Então, se eu tenho um paciente que tem febre, anemia, dor abdominal e lesões purpúricas, talvez seja interessante procurar, dentro do nosso raciocínio clínico, que situações causam púrpura, porque se eu começar pela febre, pelo emagrecimento, pela anemia, eu vou ficar com uma lista muito ampla. Tentar ver nesse paciente qual é a questão dele. Às vezes o ouro não está nisso, está na probabilidade epidemiológica, né? Alguém que tem uma dor no peito atípica. Bom, a dor no peito é atípica, mas é um homem de 65 anos, hipertenso, dislipidêmico, obeso, diabético, que está taquicárdico e sudorético. A probabilidade pré-teste de ter algum evento coronariano acontecendo aí é superior a 90%. Isso é o ouro. O ouro é daquilo que veio na minha coleta da história, né? Uma outra heurística comum é Occam's Razor, a navalha de Occam. É a virtude da simplicidade, é a virtude da parcimônia. Eu não vou botar um monte de coisas na minha formulação, ou eu uso uma explicação estranha para anemia, junto com uma explicação estranha para dor abdominal, junto com uma explicação estranha para essa LDH alta. É mais provável que elas estejam relacionadas e que a explicação mais simples seja a verdadeira. Existe um outro jeito de olhar. Essas heurísticas, assim como os vieses, eles são meio intercambiáveis, né? Mas é fundamentalmente a economia no olhar. É engraçado porque existe uma heurística comum que é, se eu tenho muitas explicações possíveis para um caso, a mais simples provavelmente é a explicação verdadeira, né? Se eu tenho muitas explicações possíveis para um caso, a mais simples provavelmente é a verdadeira. Existe uma outra heurística, que é a do Einstein, que é situações complexas querendo ser simplificadas, provavelmente estão caminhando para o erro. Parece que essas duas heurísticas são antagônicas, e na verdade não são. Eu simplificar situações complexas é não enxergá-las, né? Mas eu procurar, dentro da complexidade, a parcimônia é interessante para enxergar melhor o que está acontecendo. Uma outra heurística muito usada, assim, às vezes o melhor diagnóstico é observar. Se esse paciente, eu não tenho certeza do que ele tem, os próximos passos vão ser invasivos, ele não está tão mal, talvez eu tenha a resposta para o que está acontecendo daqui a um tempo, talvez seja competência clínica observar. Outra heurística que a gente tem que lembrar sempre, eu não estou tratando a insuficiência cardíaca, não estou tratando a cólica renal, não estou tratando a bacteremia, estou tratando o seu João, a dona Maria, o seu Pedro, o paciente com insuficiência cardíaca, mas que tem ao mesmo tempo uma creatinina aumentada, um potássio alto, e eu tenho que olhar a pessoa na minha frente. É importante falar um pouquinho de heurística e dizer que para a formulação de hipótese diagnóstica, o dado mais importante é a história. E uma história clínica, eu acho que é a coisa mais difícil que tem. Para quem passou, para quem saiu agora da SEMI, para quem fez SEMI online, mas uma história clínica, a gente passa a vida tentando fazer a melhor anamnese, né? Assim como a competência técnica, esse é um estudo horroroso do JAMA, eles foram ver habilidade de estudantes de medicina que já tinham passado pela clínica médica, pela semiologia, de aferir a pressão arterial. E 1 em 159 alunos
fez a aferição adequada, quer dizer, usou o manguito cobrindo 2/3 do braço, palpou o pulso, inflou acima, 10 a 20 milímetros acima do pulso, o paciente estava sentado, em repouso, todos esses dados, em sequência, nas suas etapas, são 11 passos técnicos, um em 159 acertou. Então, tem que parar um pouco e pensar que adquirir competência clínica é a coisa mais importante para o diagnóstico. E ter dúvida, e formular a pergunta, e admitir que tem dúvida, e ver de novo, talvez seja a segunda. Agora vamos falar a segunda parte desse encontro, que é o que seria um viés. A menor distância entre dois pontos é uma reta. Pois bem, um viés é a distância entre dois pontos, trabalhar. Um viés é aquilo que nos desvia do ponto onde eu tenho que chegar. E em medicina, a gente tem muita frequência de vieses cognitivos. É quase assim, a capacidade infinita de errar, ela é inerente à condição humana. A gente não tem como lutar muito sobre isso. A gente pode lutar tentando se comprometer e estudar e ser verdadeiro, mas assim como os exames têm 2 a 5% de chance de estar errados por acaso, a gente pode errar no julgamento intrinsecamente. O que nos faz errar pode ser complexidade, pode ser desconhecimento, mas pode ser viés cognitivo. Então, vamos falar um pouquinho disso. Um viés cognitivo é o que me faz favorecer uma abordagem em detrimento de outra, que eu teria que olhar, pode ser isso, mas eu finco numa. Esse favorecimento de uma hipótese não totalmente amparado pela lógica e pelos lados e pelos dados presentes é um viés. Um viés não é sinônimo de falta de conhecimento. Às vezes, pessoas com muito conhecimento, até pelo contrário, acabam tendo vieses por ter disponibilidade heurística de coisas que são raras, que são incomuns. Já viram tanta coisa que é incomum, lá vemos nós com a heurística, coisas comuns são mais comuns. Que às vezes, quando a gente testa um aluno da clínica médica, do crachá amarelo, olhando um conjunto de hipóteses, talvez tenha mais chance de acertar do que um pós-doutor que viu formas raras daquela doença. Vieses contribuem muito para os erros médicos. Falar um pouquinho de alguns deles, assim, viés de ancoragem é muito comum. Assim, a gente gruda numa hipótese, eu vejo uma lesão cutânea, eu tenho certeza que aquilo ali isso aqui é certo que isso aqui é uma micose. Na verdade, era um lúpus discoide. O cara não melhora. Daqui a pouco a gente está dizendo, os pacientes não leem os livros, né? Eu estacionei naquilo, né? O viés de disponibilidade heurística, esse então é assim, todo mundo que pegou aluno da clínica médica, a gente pega aluno da clínica médica na medicina interna, no primeiro estágio que eles vão na gastro e depois vem para a medicina interna. Quando a gente pega os que vieram da gastro e faz assim uma pergunta, vieram da gastro, faz a pergunta, paciente veio na emergência com dor abdominal, se eu fizer essa pergunta aberta para assessorista ali do hospital, a Sandra vai dizer, dor abdominal, foi na emergência, será que não é apendicite? Ela formulou uma hipótese muito possível, faz parte da nossa olhada para alguém com dor abdominal, eu queria saber, isso aqui é uma doença, é um abdômen agudo, é de tratamento clínico, é de tratamento cirúrgico, mas o viés de disponibilidade heurística é um viés cognitivo extremamente comum. Hoje, por exemplo, os alunos, era o primeiro dia da medicina interna, eles vieram da gastro, e eu fiz essa pergunta, paciente vem na emergência com dor abdominal, as hipóteses foram pancreatite, doença de Crohn, doença celíaca, trombose mesentérica e hepatite autoimune. Eles só enxergam gastro. Se o cara vier com uma cólica renal, provavelmente vão achar hepatite. Se vier disúria, polaciúria, febre hematúria, hepatite.
viés de disponibilidade heurística, aquilo que está na cabeça, porque eu só pensei nisso, né? Esse é um viés bem comum. Viés de confirmação, eu acho que é isso, então eu vou pedir exames só que tendem a confirmar a minha hipótese. Eu não levo em conta as questões do paciente, aquilo que eu acho que é isso, mas eu tenho que pensar nisso, nisso e nisso, e contemplar essas 4 hipóteses. É muito comum. A outra é emoldurar, fazer uma moldura, ver que eles também têm uma interface, né? Eu reconheço um padrão, e a gente reconhece muito padrões. A gente, no sistema 1, lá, aquele intuitivo de olhar os pacientes, a gente reconhece padrões e tende, às vezes, a ficar trancado no padrão e botar um rótulo e parar naquilo. O que nos auxilia a não ter viés é fazer uma boa história e montar a lista de problemas a partir do dado clínico. A lista de problemas nos protege contra o nosso erro inerente, né? Outro viés bem comum em pacientes complexos é fazer o fechamento precoce, entende? Eu tenho várias hipóteses, vem um exame que confirma uma delas, mas que pode estar presente nas outras, eu encerro a investigação. E aí eu deixo de contemplar. Viés é pênalti, viés é bem complicado. Como é difícil trabalhar com diagnóstico, como é difícil o diagnóstico. Como é que a gente evita viés? Uma coisa eu já falei, é fazer a lista de problemas, ela é o nosso superego, né? A outra é tentar formular os diagnósticos usando muito mais o sistema 2, usar um arcabouço para construir o diagnóstico diferencial, um arcabouço a partir da lista de problemas que vai gerar as hipóteses, que vão fazer os questionamentos, que vão fazer os exames e que vão gerar o diagnóstico diferencial. Essa sequência que é lógica e é bayesiana, as probabilidades vão aumentando ou diminuindo de acordo com a informação agregada, nos protege contra viés. Esses ancoragem, fechamento precoce e a disponibilidade heurística são muito comuns. Como eu falei, um viés é um erro intrínseco, não necessariamente por falta de conhecimento, que faz com que a distância entre 2 pontos seja, fui para Canoas e não veio mais, né? Tô fora, que aumenta a distância de enxergar aquilo que está acontecendo de fato com o paciente. Evitar viés, eu associo raciocínio, eu estou entre uma encefalite por herpes, que é relativamente frequente, ou uma encefalite autoimune, que saiu no New England há 2 dias. Ah, mas é muito legal aquele... O New England nos chama, é o viés do New England, mas é muito mais provável que seja herpes. Ou isso aqui pode ser sífilis, pode ser sífilis, mas não é uma manifestação usual da sífilis. É verdade, a sífilis explica a lesão cutânea, a síndrome nefrótica, a elevação das enzimas hepáticas, mas essa não é a forma mais comum da sífilis. Então eu acho que é mais provável que seja uma vasculite, que é bem rara, mas poderia explicar tudo. Mas eu tenho que contemplar a sífilis, eu tenho que excluir sífilis. Sífilis é muito mais comum que as outras vasculites. Então, quando a gente constrói a hipótese, tentar ver as coisas probabilísticas, se eu não estou sendo seduzida pelo raro do New England, né? E sempre tentar exercitar um raciocínio matemático, sempre respeitar Bayes, né? E ver quanto por cento dos pacientes nessa minha hipótese tem esse quadro, quanto por cento... A gente tem que estudar. Quanto mais a gente estuda, mais a gente consegue entender melhor a probabilidade pré-teste. É verdade que quanto mais vivido a gente também tende a ter mais padrões, e isso pode tornar a gente muito mais rápido de shortcuts, de atalhos ali para o uso do sistema 1, né? Então, sempre dentro de formulação de raciocínio clínico, olhar as evidências.
Esse é um quadrinho bem legal e ele é, conforme as séries e passam os anos, e o diagnóstico de um paciente vem de 70% a 80%, depende do que a gente está olhando, mas ele vem daquilo que eu coletei na história. Claro, eu vou saber o que perguntar quanto mais eu conhecer as doenças. Bom, mas então, se eu conheço pouco das doenças, eu tenho que perguntar muito mais coisas, eu tenho que ter uma revisão de sistemas estruturadas, eu tenho que ter uma história familiar, eu tenho que olhar que fatores estão aqui que são carcinógenos, que podem estar contribuindo para a doença. Tem que perguntar. A história é onde está o ouro, né? Fatores associados a erros, viés cognitivo, interpretação equívoca de resultado. Ah, não, isso aqui não é Covid, porque afinal deu negativo RT-PCR, desconhecimento, né? Se eu penso só nas coisas que eu já sei e não olho a minha lista de problemas, e não vou estudar que coisas poderiam causar isso, eu vou acabar tendo viés de ancoragem, viés de fechamento. Isso aconteceu agora há pouco, um paciente veio com emagrecimento, anemia, super consumido, parecia ter uma neoplasia, estava todo mundo olhando, ele tinha uma fístula enterocutânea, tinha uma comunicação entre o intestino e a pele, né? Estava lá, tem um tumor de cólon, tem doença de cólon. Mas aí, refazendo a história, ele vem com perda de peso, ele teve 2 atropelamentos com traumatismo, foi politraumatizado, múltiplas cirurgias no abdômen, depois disso, novamente, provavelmente em função do alcoolismo, foi atropelado, foi levado à cirurgia, e de 2 anos e meio para cá, ele tem essa fístula. Isso é actinomicose abdominal. Esse é actinomicose abdominal, alguém que tem essa história e quebra de barreira e múltiplas intervenções e uma fístula enterocutânea, sem febre, isso é até prova em contrário, isso é actinomicose. Bom, mas de 8 pessoas que estavam discutindo esse caso, só uma pensou nisso, porque as outras não sabiam que existia actinomicose abdominal. Mas a gente não precisa saber, nem vai conseguir lidar com toda a informação que existe. Mas de um paciente que vem com uma fístula enterocutânea, eu tenho que olhar causas de fístula. Vai estar lá Crohn, cirurgia, tumor e actinomicose. Aí, actinomicose, o que eu vou ler? Aí diz, veja só, atropelamento, quebra de barreira, múltiplas cirurgias. Se a gente vai estudar, se a gente formula a lista de problemas, eu não vou só pensar no que eu já sei, né? E uma causa de erro é o sistema. A gente ser embretado pelo tempo, tem que atender X pessoas, tem que fazer tantos não sei o quê, o percentual de isso ou aquilo, a gestão. A gestão é um dado super importante. Gestão é superior a tudo. Medicina, o embretado pelo tempo pode ser uma causa de viés, pode ser uma causa de uma história mal colhida, pode ser uma causa de um exame físico corrido, pode ser uma causa de eu não ter tempo para levar em conta tudo que está acontecendo, né? Existem as coisas mensuráveis e existem as coisas intangíveis em medicina, intangíveis. Eu diria que esse diagnóstico da actinomicose é intangível, que reconhecer que um determinado paciente tetraplégico tem uma causa reversível para a tetraplegia que ninguém estava levando em conta, e isso muda a vida da pessoa, né? O tempo inteiro existe na nossa atividade a matemática, existe o quanto eu vou ter de probabilidade, mas ao fim e ao cabo, tem sempre um pouco de coisa intangível nas nossas atividades. Rever hipóteses, às vezes não é suficiente, eu vou falar, estou terminando, esse é um trabalho que avaliou pessoas residentes, primeiro, segundo, terceiro ano, residentes de medicina interna, respondendo a questões clínicas, houve uma margem de erro enorme, eles tiveram tempo de voltar e refazer, e o que se viu é que voltando e refazendo, a margem de erro ela foi muito baixa no início e ela foi pior ainda na segunda vez. Quem não sabia, quem não tinha conhecimento técnico, não melhorou,
olhando de novo. Então, volta a questão de eu formular a lista de problemas e, a partir dela, seja por coisas anatômicas, por mecanismo de doença, por bioquímica, por prevalência da doença, a partir daí formular minhas hipóteses, é o que me leva longe do erro. Por fim, a gente vê bastante séries, então o House acerta o diagnóstico, acertou o diagnóstico. Acertar o diagnóstico é uma etapa. Acertar o diagnóstico não é um fim em si próprio. A gente não sai dando pulinho, acertei o diagnóstico, azar é do paciente. Eu torço tanto para isso aqui ser um linfoma não Hodgkin, tipo B de grandes células, azar é do paciente. Se for sarcoidose ou não, eu quero que seja aquilo que. Porque daí eu vou acertar o diagnóstico. Não. O que importa é a pessoa na minha frente. O que importa é eu entender o sofrimento. O que importa, usando a matemática, se valendo da ponderação, se valendo de Bayes, tentando ser socrático, o que importa é a gente lutar através da empatia contra aquilo que nos afasta do paciente e tentar manter sempre aquelas coisas que são intangíveis, junto com aquelas que são baseadas em evidências probabilísticas e completamente matemáticas. Com isso, eu me despeço e agradeço a atenção de vocês. Muito obrigada. Terminamos.